Boa noite, eu me chamo Edileuza dos Reis da Silva, sou discente do 4º período do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. E hoje eu vou tentar responder aqui uma questão solicitada pelo professor Edson da disciplina Fenômenos Mecânicos. Primeiramente, eu vou ler aqui a questão. Um policial utiliza uma bicicleta motorizada para perseguir um suspeito que já foi campeão olímpico de atletismo. Partindo do repouso, o policial inicia a perseguição exatamente no instante em que o suspeito passa correndo por ele, em direção a um penhasco, que se encontra a 80 metros de distância de ambos. Sabendo que a bicicleta fornece uma aceleração constante de 12 metros por segundo, ao policial determine a velocidade constante mínima que o suspeito deve ter para chegar ao penhasco antes do policial. Então, o que primeiramente a questão nos pede? Ela nos pede para determinar a velocidade que o suspeito ele deve ter para chegar ao penhasco antes do policial. Então, eu já coloquei as informações, os cálculos aqui no quadro, para facilitar, ser mais rápido. Então, quais são as informações que a gente tem? A gente tem que a velocidade do policial ela é zero. Por quê? Porque ele está em repouso. Ele está parado. Nós temos a aceleração também, né, que foi nos dado na questão, que é de 12 metros por segundo. Nós temos a distância do penhasco, que é de 80 metros. E o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai descobrir o tempo que o policial ele demora para chegar no penhasco. E para isso, a gente pode utilizar a equação geral do movimento, que é dada pela posição final igual à posição inicial mais a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nós temos que a posição final é o quê? É 80 metros, que é a distância do penhasco. Nós temos que a posição inicial é zero. Por quê? Porque o policial ele está parado. A velocidade inicial também é zero, porque se o policial está parado. E nós temos que a aceleração ela é 12 metros por segundo. Então, o que a gente precisa descobrir? O tempo, que é o t. Então, nós temos que 80 é igual a 0 mais 0 vezes o tempo mais 12 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui é 0, a gente só corta. 0 vezes t é 0, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. E aqui nós temos, eu posso pegar o 12 e posso dividir por 2 para facilitar, que eu vou fazer mais na frente. Então, aqui, ó, nós temos que 80 é igual a 12t, que foi o que me restou, né? O restante eu cortei. 12 vezes t ao quadrado dividido por 2. Para facilitar, eu divido 12 por 2, que fica 6. Então, eu tenho que 80 é igual a 6 vezes t ao quadrado. Passando o t para o primeiro membro, ficamos com t ao quadrado. Passo o 80, divide por 6. Aqui, eu reduzi a fração para ficar melhor. Então, eu dividi por 2, que ficou 40. Dividi o 6 também por 2, que ficou 3. Então, t ao quadrado é igual a 40 dividido por 3. E agora, nós tiramos aqui a raiz quadrada do 40 por 3, que o meu tempo deu, que é aproximadamente 3,65 segundos. Então, a gente descobriu que o tempo que o policial leva para chegar ao penhasco é de aproximadamente 3,65 segundos. Então, o que eu preciso descobrir agora? Eu preciso descobrir a velocidade com que o suspeito ele precisa correr para chegar ao penhasco antes do policial. E como que eu vou fazer isso? Eu pego a velocidade igual a distância dividido pelo tempo que o policial leva para chegar lá. Então, a minha distância é 80 metros, como foi dito na questão. E o tempo que o policial leva, eu acabei de descobrir, que é 3,65 segundos. Então, eu tenho que velocidade é igual a 80 dividido por 3,65, que a minha velocidade é aproximadamente 21,91 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade mínima com que o suspeito ele deve correr para chegar ao penhasco antes do policial. Então, ele pode correr com qualquer velocidade superior a 21,91 para chegar lá antes do policial. Vamos responder a letra B, na qual diz o seguinte: na beira do penhasco, o suspeito escapa, fazendo uma manobra repentina, enquanto o policial não consegue frear e continua seguindo em frente. O motor da bicicleta
chegou a funcionar enquanto o policial está voando, de modo que a sua aceleração no ar é de 12 menos 9,8 metros por segundo. Considerando que o penhasco está a 120 metros acima do solo, determine a que distância da base do penhasco vertical o policial irá aterrissar. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir qual a distância que o policial ele vai cair, né? Então, eu tentei desenhar aqui o nosso penhasco, fiz aqui um pequeno esboço do nosso penhasco, na qual, como foi dito na questão, tem 120 metros de altura. Então, o policial ele está aqui, nesse pontinho. O XP é a nossa distância do penhasco e o local onde ele vai aterrissar. E aqui é onde está o nosso policial, aqui em cima do penhasco. Primeiramente, o que a gente vai descobrir? A velocidade do policial aqui, através da aceleração vezes o tempo. Nós temos que a aceleração é 12, né? Foi dado na questão. E nós havíamos descobrido o quê? O tempo, que era de 3,65 na questão anterior, na letra A. Então, a velocidade do policial vai ser o quê? 12, que é a aceleração, vezes o tempo de 3,65, que nós temos uma velocidade de 43,8 metros por segundo. Tendo descobrido essa velocidade, a gente vai trabalhar primeiramente na equação do movimento com relação a y. Que nós temos que posição final de y é igual à posição inicial de y mais velocidade inicial de y vezes o tempo mais a aceleração de y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nós temos que a nossa posição final é 120, porque é a altura do penhasco. Ela vai ser negativa em virtude de quê? Ele vai despencar, vai cair. Então, ela está descendo, é negativa. Nós temos que a posição inicial é 0, porque está parado. Está em repouso, né? Está lá aqui no pontinho do penhasco. Nós temos que a velocidade também vai ser 0, porque ele está parado. Vezes o tempo, mais a aceleração, que vai ser o quê? Menos 9,8, que é a aceleração gravitacional, que também foi dada na questão. Vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nós temos que menos 120, como era 0, cortou. 0 vezes 0 ficou 0. Sobrou apenas o menos 9,8. Eu dividi por 2, ficou menos 4,9t ao quadrado. Nós vamos aqui para este outro lado, onde nós temos que t ao quadrado é igual a menos 120 dividido por menos 4,9. Que t ao quadrado é igual a 24,49, tiramos nossa raiz quadrada, ficou aí um tempo mais ou menos aproximadamente 4,95 segundos. Então, esse é o nosso tempo. Tendo achado o tempo, a gente vai, enfim, procurar a distância em que o policial aterrissou, o nosso XP. Utilizando ele na equação, novamente, do movimento geral. Utilizamos o XP como posição final. Por que nós utilizamos? Porque é onde ele vai cair, a nossa posição final, onde ele vai aterrissar. Então, no lugar da posição final, utilizamos XP, nossa distância. Posição inicial é 0, lá em cima. Velocidade, nós descobrimos que é o quê? 43,8 metros por segundo. Então, nossa velocidade é 43,82. Nós temos que o nosso tempo é o quê? Acabamos de descobrir que é 4,95 segundos. E nós temos a nossa aceleração, que foi dada na questão, é 12. Temos o nosso tempo novamente, que é 4,95 segundos, ao quadrado dividido por 2. Resolvendo, nós temos, corta 0, 43,83 vezes 4,95 é igual a 216,90, mais 12 vezes 4,95 ao quadrado dividido por 2 é igual a 147, e somando nós chegamos ao nosso resultado final, que é 363,9 metros. Então, essa é a distância em que o policial vai aterrissar do penhasco, 363,9 metros.
onde pede para determinar o módulo e a direção do vetor velocidade do impacto do policial no solo. Para isso, eu utilizei a equação da aceleração média. Se nós temos uma aceleração constante, então nós temos que a aceleração é igual à velocidade final, primeiramente de x, menos a velocidade inicial de x dividido pelo tempo. Então, primeiramente, eu vou calcular em razão de x. Nós temos, arrumando a nossa equação, que velocidade final de x é igual à aceleração de x vezes o tempo mais a velocidade inicial de x. Agora, o que nós queremos descobrir? A velocidade final de x. Nós temos que a aceleração foi dada na questão, é 12. Nós temos que o tempo com relação a x, o tempo é 4,95 e a velocidade com relação a x é 43,82. Então, nós temos que a velocidade final é igual a 12,4,95 mais 43,82, que eu tenho aproximadamente 103,22 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade final de x. Agora, nós vamos descobrir a velocidade final de y. Com relação a y, nós temos, arrumando a nossa equação da aceleração, nós temos que velocidade final de y, que é o que estamos procurando, é igual à aceleração de y vezes o tempo, mais a velocidade inicial de y. Nós temos que a velocidade em y era 0. Então, o que nós fazemos? Nós vamos cortar a velocidade inicial, porque é 0, e nós vamos ficar apenas com a aceleração vezes o tempo, que velocidade final de y é igual à aceleração gravitacional que nos foi dada, menos 9,8, vezes o tempo, que é de 4,95 segundos. Então, nós temos que a nossa velocidade final em y é aproximadamente 48,5 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade final em y. Mas o que a gente está procurando? A gente está procurando o módulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 103,22 e vou pegar o 48,25. Vou levar ao quadrado, vou somar e tirar a raiz quadrada desta soma. Que eu vou chegar ao módulo da velocidade final, que é de aproximadamente 114.